Então, aqui, no capítulo 16 do livro Convivência Fraterna dos Grupos, ela diz assim, de uma forma maravilhosa: estamos habituados a construir paredes e reunir gente. Chegou, porém, um instante esperado para nos estabelecer como grupos, nos quais as pessoas se reúnam e se unam, criando um entrelaçamento fraterno, fomentador das ricas experiências emocionais nos terrenos da nossa espiritualização. Isso é maravilhoso, porque muitas vezes nos nossos desafios da convivência, né, no grupo, a gente está preocupado, às vezes, nas questões materiais, na melhoria das condições, que é maravilhoso, um espaço saudável, um espaço higienizado, com condições que atendam às necessidades daqueles companheiros que eles chegam para os tratamentos, para o acolhimento fraterno, enfim, para todas as ações que as casas realizam. Mas o que adianta as paredes estarem limpas, higienizadas, tudo limpinho, organizado, estruturado, se o nosso coração, muitas vezes, está em desarmonia? E no contato com os nossos companheiros no momento do trabalho, a gente ainda defere de inúmeras palavras que muitas vezes adoecem corações, adoecem sentimentos daqueles que convivem conosco. Então, às vezes, estamos ali no verniz social, né, como falamos, mas as palavras e o coração estão ali ainda entorpecido. E aí, vamos voltar ao que os nossos amigos espirituais falam, que lá no Evangelho, né, a boca fala, o que está cheio o coração. Quantas vezes, por pequenas situações no cotidiano da convivência, principalmente no espaço religioso, a gente não tem esse cuidado com as nossas palavras, esse cuidado em direcionar as nossas palavras aos nossos irmãos e companheiros de tarefa. Isso é importante para refletirmos, porque o tempo passa e vamos observando que em pequenos detalhes nos equilibramos tão poucas coisas. E quando vamos nos esforçando a olhar e a entender por que estamos juntos, para que estamos juntos, vamos valorizando cada momento que temos da convivência. Falando nessa questão da convivência e da forma com que a gente fala, né, com que a gente muitas vezes se expressa, quantas vezes temos a chamada indisciplina, essa indisciplina do tempo, a indisciplina de manter, de fato, a permanência do trabalho, de acordo com o que a casa propõe, de acordo com o que a causa propõe. A gente nunca vai esquecer, né, a fala do nosso querido Emmanuel sobre a questão da disciplina, e que muitas vezes a gente esquece. A gente chega nas casas espíritas em determinados momentos, chegamos naquele vozerio, como diz o André Luiz, né, no seu livro maravilhoso, Obsessão, quando a gente às vezes esquece como devemos chegar, como devemos estar na casa, jamais esquecendo que é um grande hospital e que, embora os nossos olhos, os nossos ouvidos não façam registros mediúnicos tão intensos, né? Porque às vezes a gente, para ter determinada disciplina, só essa espiritualidade, muitas vezes, se materializar para dizer que assim funciona, né? Muitas vezes nos desatentamos da disciplina necessária para a harmonia e equilíbrio. Então, o silêncio necessário para o desenvolvimento do trabalho, porque eu sei que isso não vai fazer bem somente para o ambiente material, né? A própria espiritualidade a todo momento nos adverte dos trabalhos enormes que estão sendo feitos e que muitas vezes com o nosso mau comportamento, a nossa má conduta interfere, porque os espíritos precisam conduzir de uma forma a manter essa harmonia, e existe ali um esforço muito maior, né, gente, para manter a disciplina dos dois lados. Então, se nós não nos conscientizarmos desse processo, muitas vezes, como diz André Luiz, nos tornamos pedra de tropeço no caminho da espiritualidade. E precisamos ter essa atenção, né? Então, a nossa disciplina no falar, a nossa disciplina na chegada na casa espírita, a nossa disciplina em saber que muitas vezes nós não podemos invadir o território do outro, né? O que é isso? Pedir licença
para a execução de determinadas tarefas, ainda mais quando muitas vezes temos companheiros na convivência que eles não entenderam que a casa é de todos e que o trabalho é de Jesus. E que nós, dirigentes, presidentes, responsáveis pela tarefa, somos simplesmente mediadores materiais para a execução da tarefa de uma forma organizada materialmente, porque se precisa dessa referência. Nós não somos donos de um território, nós não somos donos da tarefa. E aprender a lidar com essa relação de respeito, aprender a lidar com o tempo, sabendo que a gente vai envelhecer, né? E que a qualquer momento a gente pode desencarnar. Então, se nós não temos ali, nessa relação, o entendimento de que todos nós, né, uma vez que estudando, treinando, se disciplinando, mais cedo ou mais tarde, a espiritualidade vai nos dando a tarefa na medida que a gente vai valorizando a oportunidade de servir, vai se engajando, vai abraçando, e aí, quando isso acontece, o que normalmente a espiritualidade faz? Vê o nosso comprometimento e vai nos dando tarefa.